dia aqui a todas, todos que nos assistem na manhã com dignidade, que vem desde as 8h30 da manhã e continua hoje no nosso programa, hoje excepcionalmente às 10 horas, porque sempre é às 11 horas. Então, vamos estar hoje com o tema tratando sobre os empreendimentos que são decorrentes do plano diretor da Lei 739 de 2023, com relação ao plano diretor, né, desta lei. Os empreendimentos que estão se alastrando na cidade e que está tendo uma reação muito forte de várias localidades, de associações de moradores locais inconformados, indignados com a forma como estão sendo implantados esses empreendimentos sem um devido estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, que é uma medida que devia ser feita lá antes da aprovação do plano diretor em maio de 2023. Então, exatamente esse tema hoje sobre os empreendimentos de alto impacto ambiental e urbanístico e a sua relação com o plano diretor em dois locais que vamos tratar hoje, tanto, no caso, o empreendimento, principalmente o empreendimento Macai, que tem mais de 400 apartamentos, é um bloco, é quase um bunker que está ali no Campeche, em cima das dunas, e que vai tratar aqui então, a nossa presidenta da Associação dos Moradores do Campeche, a Mocan, e lá no Armação, em que a comunidade está muito inconformada com blocos de apartamentos de 7 pavimentos, e pode chegar até mais, nas áreas de desenvolvimento incentivado, lá na Armação e Pantano do Sul. Então a comunidade tem se reunido lá, se mobilizado, já fez atos, já judicializou, inclusive. Então, ela vai estar aqui na pessoa da Zoraia Vargas, que é da diretoria da Associação dos Moradores de Lagoa do Peri e do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. Né? Então, ela vai entrar mais tarde um pouco, né? E hoje, agora, vamos começar com a entrevista da moradora, né? E presidenta da Associação dos Moradores do Campeche, a Mocan, Rosiane Panini. Bom dia, Rosiane. O som aqui... Bom dia, professor Lino Pérez, nosso arquiteto, né, nosso ex-vereador. A gente estou muito feliz de estar aqui falando contigo e também no Portal do Zacato, né, que eu sou muito fã. Perfeito, obrigado. Obrigado pela sua presença, aceitar esta entrevista, para nos colocar a par, e vamos começar com o Campeche, sobre principalmente o projeto Macai, né? Mas não é só o Macai, mas tem toda uma ocupação, entre aspas, né, vamos dizer, de grandes empreendimentos na orla, ali na bacia do Campeche. Né? E isso aí está se alastrando na cidade inteira, claro, é um plano diretor que liberou os gabaritos, né, que pode, então, a maioria vão ficar mais que 2 vezes a sua altura atual, né, a altura permitida, vamos dizer, baseado em incentivos de várias ordens, né, que supostamente essa é a promessa, de você aumenta 2 pavimentos se você colocar a fachada ativa comércio no térreo. Se você dá mais um pavimento, ou dimensão ou 2, para criar para o fundo de habitação de interesse social. Depois tiver áreas verdes também no entorno, também tem mais incentivo. E assim vai. Bem, então são vários incentivos na Lei 739, mas não se fez, na época, o estudo de impacto, até hoje, né, que é essa grande dívida, e ver a infraestrutura disponível para liberar esse gabarito. Não adianta você ter... Bom, é até interessante ter comércio, né, no térreo, criar fachada ativa, você ter serviço de comércio deslocar, aí dá para entender, mas se você tem impacto, por exemplo, no esgoto, não é? Que aí são os pontos que vocês estão reivindicando lá, que estão reclamando, entre outros. Então, tem hoje Campeche e tem lá no Pantano do Sul 7 pavimentos ou mais, que a população está muito revoltada. E assim por diante, tem também na Rio Tavares, que foi liberado o atacadão lá, no Rio Tavares, do lado de uma igreja pequena, e tem problema sério de esgoto. Então, a gente deu maior confusão lá, a população reagiu, e aí eles estão tentando desviar o esgoto para um sistema lá, para não cair no rio. Mas fizeram isso aí à luz da pressão da população local.
Bom, então, e dos técnicos também, né, de modo geral. Bom, e assim vai estar acontecendo na cidade inteira. Então, é isso. Eu queria aqui pudesse explicar, Rosiane, que já tratamos esse assunto antes, lembra? Mas só que de lá para cá avançou esse empreendimento, como vocês já fizeram alguns estudos lá também, e a situação está se agravando. Então, agora vocês têm uma percepção melhor, né? Muita gente não conhecia esse empreendimento, e agora estão começando a conhecer. Então, eu queria que pudesse explicar para os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando, né? Enfim, de modo geral, essa situação lá no Campeche. Até você mandou umas imagens, vou ver se é possível aqui, eu solicitei também a equipe técnica, que pudesse passar algumas imagens que você para expor a situação lá no Campeche. Então, Lino, em relação ao Macai, né, você falou aí de 400 apartamentos, né, mas assim, pelo que está lá no site do próprio Macai, né, são 350 apartamentos, são 84 estúdios, e aí, se você for ver nesses empreendimentos que vão acontecer aqui no Campeche, a maioria é estúdio. Isso é, imagina você, 350 apartamentos, 84 estúdios, onde é que vão, onde é que vai ter lugar de garagem para esses carros todos? Isso também é uma grande. Isso daí esse daí que está sendo mostrado é um empreendimento que vai sair ali no entroncamento da Avenida Pequeno Príncipe com a Rua da Capela, né? Se a gente, em qualquer momento do dia que você sai da Rua da Capela, você fica horas ali para entrar na fila para poder acessar a Avenida Pequeno Príncipe, porque ali tem vários empreendimentos, igual o supermercado, o Hiperbom. Então, ali o trânsito para, o comércio ali, entrada e saída de carros, né, para o trânsito, né? Então, imagina agora, nesse próprio apartamento ali, eu fui, nesse empreendimento dessa esquina ali, eu fui dar uma olhadinha, eles também são vários estúdios, são só 35 ou 25 garagens, pelo que eu entendi, e aí, para o restante, onde que vai estacionar? Isso é uma pergunta que eu deixo aqui, né? Assim como o Macai, né? Então, são 350 apartamentos, não vai ter espaço para 350 carros, né? Os lofts que nem estão falando, esses estúdios, eles não têm essa vaga de garagem. Então, eu pergunto onde que vai estacionar todo mundo, né? Além disso, a drenagem, né? Eles estão fazendo uma drenagem ali que há 3 meses o bairro está. Quem passa pela Avenida Campeche, quem tem comércio ali nessa região, está sofrendo. Primeiro, porque fizeram escavações e está lá. Há um tempo atrás, há uma semana, 2 atrás, não tinha ninguém trabalhando, né? Tinha buracos gigantes, assim, se tu puder mostrar ali. E o comércio reclamando porque não tem, caiu assim quase 90% das pessoas que acessam esses comércios. E além de tudo, né, voltando ao Macai, ele tem o projeto de drenagem dele, né? A gente recebeu um documento, né, que fala que ele tem autorização para jogar a ET dele, né, o individual, provavelmente, ele tem autorização para jogar atrás ali das dunas, né, ou no riozinho. Então, imagina o impacto disso, né? É isso daí mesmo, né? Ali eu acho que fala uma coisa, que a prefeitura municipal, esse daí é a aprovação do efluente, né? Ah, tá. Do efluente, certo. Isso, Parte da prefeitura, sim. Isso, do imóvel, né? Então ele atende a vazão, então imagina, são 140 metros cúbicos, que são mais ou menos quantas toneladas por dia de esgoto tratado, né? Então, numa região ali que a gente não tem saneamento básico, não tem esgotamento aqui no nosso Campeche, né? A gente tem as fossas sépticas e tal. A nossa drenagem, ela também já foi feita há muito tempo e ela provavelmente vai ter que fazer limpezas, porque tem muita areia já dentro, né? Enfim, essa é a nossa situação, né? Isso
que é só um dos empreendimentos, né? Na Avenida Campeche já está saindo Longview, tem um outro grande empreendimento que vai sair do lado do TAI, que era uma mata que tinha mais de 30 anos, assim, que foi devastada do dia para a noite, o pessoal contando dos animais que saíam desesperados, os répteis, as aves, né, porque derrubaram tudo, e estão ali já esperando o plano diretor, né, que foi aprovado, para agora colocar o empreendimento, que é um empreendimento de luxo, né? Todos eles dizem que é para acessar, para ter mais, para as pessoas morarem perto de onde trabalham, né? Essa coisa da falácia, né? Porque, na verdade, quem é que vai trabalhar nesses empreendimentos, né? São subtrabalhos, né? Vamos supor lá, de doméstica, de jardinagem, de jardineiro, né? Então, é isso que a gente está vivendo nesse momento e a gente está sempre estamos, né, na mobilização para que a gente consiga alterar alguma coisa, mas é muito difícil, né? Já a gente está vendo o Ministério Público de Santa Catarina agora atuando, né, principalmente no plano diretor. Ontem eu recebi uma notícia que 8 decretos eles estão analisando, né, porque são inconstitucionais, e a prefeitura diz que não, então a gente tem um forte desafio aí, né? Uhum. Perfeito. Então, inclusive, eu tenho uma outra imagem também do Macai que aparece, por exemplo, daqui a pouco a equipe técnica, né, providencia, mas assim, ó, é só para explicar melhor essa parte do esgoto, né? Porque assim, se deixar, se você não reagir, ele vai colocar perto do rio ali perto e vai para o mar. Tchau, entendeu? Porque, para quem não sabe, nós temos menos da metade, diz que metade, um pouco mais, com rede hoje, né? E com estação de tratamento. Mas só detalhe, na realidade, na prática, uma forma muito realista, 35%, ou 40%, que não tem conexão com a estação de tratamento, entendeu? Então a maioria os empreendimentos vão tudo para a parte pluvial e depois vai para o mar. Essa é a realidade que está aí colocada em todo o município. Olha só, esse aqui é o Macaé, olha só como é gigantesco, tá? Ele é enorme, ele parece um U, né? É o U, e está numa área já em cima da parte de Restingas, é isso? Então, Restinga, inclusive, ele até avança um pouquinho dentro da unidade de conservação das dunas da Lagoa, né? Bom, olha só. Então isso aí é área de preservação APP. Isso aí é para ser embargado imediatamente, só por esse fato, entendeu? Então acho que é importante as pessoas se aterem a isso, de que, olha, a agressão que está tendo numa região de uma população que sempre resistiu, que fez um plano diretor específico, que é coisa rara no Brasil. A população formulou uma proposta alternativa do Instituto de Planejamento na época, né? E ali então está avançando essa frente, que antes era para o norte, agora está indo para o sul, né? E aqui esse é um deles, é uma espécie quase ícone de que vai ser, que anunciando que vai ser os demais, né? Nesta região toda. Então a parte grave, né, é a parte de esgoto, é isso? Quer dizer, e a parte de área de preservação. Então aqui vocês estão tendo esse. Então isso aqui é um debate que a gente vai ter mais na frente ainda, discutindo esse assunto, né? Porque ele vai cada vez se alastrar mais. Eu queria ver como é que está essa ação junto ao Ministério Público, como é que vocês estão vendo, se organizando, Rosiane, como é que estão as ações que estão fazendo em termos organizativos da comunidade local? Então, hoje nós vamos ter uma reunião bem importante, né, hoje à noite, até deixo o convite às 19 horas, na Avenida Pequeno Príncipe 721, onde é a CEOV, né, nos fundos, e aí a gente vai discutir, continuar discutindo sobre isso. A gente está elaborando, né, uma apresentação no Ministério Público, né, mas isso requer tempo, e porque também nós somos todos voluntários, né, nós não temos renda, né, e aí a gente está disponibilizando o nosso tempo para elaborar esse documento. E agora é importante também, eu falei até quando eu estive lá na reunião do Fórum
do distrito do Pântano do Sul, fazermos uma onda, né? Porque não só o Campeche que está, nós somos a porta de entrada assim para o sul, né? O Rio Tavares também está sendo afetado com essas megas construções, toda aquela área que tem ali, que vai para o aeroporto, né? Que vai para Tapera, também é uma área super visada. A gente já está vendo quando você passa naquela região ali. Tem vários lugares que já estão sendo aterrados, né? Provavelmente vai ter empreendimentos grandes. Então, assim, é uma onda que a gente tem que fazer, que tem que sair lá do pântano, tem que passar aqui pelo Campeche. Se tu passa ali também pelaquela região do Alto do Ribeirão, você olha a transformação que está acontecendo ali, prédios assim fininhos e compridos, né? Que é uma aberração assim para a paisagem. E eu acho que tem que ser feita uma onda bem grande, assim, para a população acordar também, né? Para a gente protestar contra isso, que é uma coisa que a gente está fazendo já desde anterior à própria aprovação do plano diretor, né? A gente já foi, eu mesma já fui até vítima de memes, né? Do poder econômico, né? Fizeram memes comigo e, enfim. É uma onda que a gente tem que fazer, a população tem que fazer um levante, porque não dá para a gente aceitar de braços cruzados. Perfeito. Eu pediria à equipe técnica ali, a Emi, aquela imagem que passou lá no início, que tem um mapa, né? Um mapa assim, a área verde, parece uma área verde, mas tem umas linhas que são cor e cor. Esse aí, olha só, viu, Rosiane? Isso aí, essa malha que você está vendo aí, são as ADIs, a área de desenvolvimento incentivado. Porque assim, o que eles fazem? Eles colocaram as áreas que são passivas de desenvolvimento, então, que é na qual eles vão liberar os gabaritos, entendeu? Vão fazer outorga rosa e vão fazer incentivos em cima dessas ruas. Então, essas ruas aqui, viu? Olha só, está prometendo explosão de edifícios, né? Que pode chegar 12, 8 pavimentos, enfim. Imagina todas as ruazinhas aqui, né? É claro que diz lá no plano diretor que tem que considerar também a calha da rua, a largura da rua, tal, né? Eles fazem restrições, é verdade. Mas assim, olha só o potencial que tem no Campeche para poder ocupar todas essas vias, tá vendo? Então, ali, como tu disse, né, a Capela, né, e a Pleno Príncipe, a Capela é uma ADI. A Capela é uma rua pequena, né, que até o pessoal usa assim para passar da Pequeno Príncipe para Campeche, sem ter que dar aquela volta, né? Mas aí tem umas ruas ali que chamam muita atenção, né? Por exemplo, a Travessa da Liberdade é uma rua assim bem pequena, a própria Gramal, que é uma rua importantíssima, que leva a Avenida Pequeno Príncipe até o Morro das Pedras, a própria a Corticeira. Então, assim, são ruas, a gente já sofre, né, na verdade, com um adensamento aqui no Campeche, né? Então, e essas ruas aí, quando começarem a bombar edifícios, nós vamos ficar assim atolados, como é que se fala? Mareados aqui, não vai ter lugar para a gente passar, na verdade, né? E fora toda a poluição, além da poluição que isso ocorre tanto paisagística, né? Porque, por exemplo, quando a gente está lá na praia, a gente olha para o Morro do Lampião, a gente enxerga o Morro do Lampião, né? E aí agora a gente já está vendo alguns, a gente tem já uma poluição aí com certos empreendimentos, né? Mas não vai ser tão grande quanto tiver todos esses outros sendo construídos. Além disso, não é só também assim o esgotamento sanitário, né? Pensa que todos eles têm planejamento para ter piscina, né? E tem toda essa questão também do uso da nossa água, né? Se a gente pensar, a gente está em cima de um aquífero, o aquífero do Campeche, e tem toda uma questão, eu não sou técnica, né? Mas eu já ouvi falar que tem toda uma questão de equilíbrio com o mar, né? Conforme tu vai mexendo, o mar pode avançar no aquífero, uma coisa assim. Então, tem tudo isso, além da poluição desse aquífero também, né? Porque se tu pensar, ele é muito perto da superfície, né? Tem lugares que é 1,5 metro o aquífero do Campeche. Então, pensa,
poluir, e aí você não vai mais ter água, porque aqui tem mais ou menos uns 12 poços da Casan extraindo água, junto com a Lagoa do Peri, que leva água para mais de 100 mil habitantes, né, que vai até a própria Barra da Lagoa. Então, a gente está bem com um problema bem sério. Além disso, também, as unidades de saúde, nós temos um centro de saúde que é para ter 4 equipes médicas, mas não está completa, né? Então, cada vez, adensando mais pessoas vão usar essas estruturas. A própria escola, né? Nós não temos escolas aqui no bairro que suporte também tudo isso, né? Então, é a capacidade de suporte mesmo que a gente está, desde a época anterior ao aprovação do plano diretor, a gente está batendo em cima, né? Porque daí o que a prefeitura fala, né? Não, a gente libera, depois a gente corre atrás da infraestrutura. Mas não é assim que uma cidade planejada, uma cidade que ama a sua cultura, que ama a beleza, trata, né? De um bairro, trata de um lugar, né? Enfim, essa é a nossa indignação. Então, aí esse tema, vamos tratar agora que já está entrando a Zoraia, na arquiteta Zoraia, para tratar exatamente esse ponto comum de vocês com o pessoal da armação. Bom dia, Zoraia Vargas, arquiteta, da diretoria, né, do setor meio ambiente da Associação dos Moradores da Lagoa do Peri, diretora do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Instituto Cidade e Território, enfim, uma grande militante, tem formação, isso é importante, pós-graduada na área de ambiental, saneamento, certo? Então, há muito tempo que a nossa Zoraia guardiã vem discutindo essa questão da capacidade de suporte, esse é o ponto que une aqui, viu? Tanto do Campeche, do aquífero, como a parte lá da armação, certo? Pantano do Sul. Então, esse é o ponto. Então, nesse sentido, eu queria só para fazer uma figura, eu sempre faço uma figura lá na época do Santinho, na época, porque lá é um grande aquífero, né? Eu brincava assim, né? O dedo é a espessura da terra. Aqui embaixo tem água, certo? Depende dos pontos, é mais alto ou mais baixo. Então, tem uma bolsa de água no fundo, certo? Então, se você perfurar ali, né, com vários pontos, né, você vai vazar aquilo. Então, tem um problema sério de contaminação, e vários prédios que vão ter, né, as fundações, né, vão para baixo, perfuro aqui, e fora esgoto que vai penetrando na bacia, como também, acabou de dizer aqui a nossa Rosiane, de perfurar e entrar em contato com o mar. Que esse é o grande problema também, não é, Zoraia, bom dia, que esse é o grande problema que tem lá na Lagoa do Peri, já está no limite, certo? E com esses prédios que vão entrar lá, né, de 7 pavimentos ou mais, essa é a grande reclamação, a comunidade vai ficar numa situação de quase colapso. Então, bom dia, podia já colocar esses pontos que são comuns a todo o aquífero do Campeche, né, que é tanto vocês aqui, como também o lado do Campeche, da Rosiane. Tá bom, bom dia para todo mundo, né? Os ouvintes, Lino, Rosiane. Então, Lino, eu cheguei um pouco atrasada, né? Vocês exatamente estão falando sobre essa questão dos impactos, né? Que provavelmente vão ocorrer com a liberação desse plano diretor, né? Da Lei 739/2023, certo? É mais ou menos por aí, né? Esses impactos. Sim. E a questão que ensejou aqui todo um levante, podemos chamar de um levante da nossa comunidade aqui da Armação e do distrito também, em relação à questão dos 7 pavimentos que estão sendo liberados aqui na região, certo? E ontem foi bem interessante, na nossa reunião tiveram representantes também dos pescadores, né, das associações de pesca, que também estão sentindo o impacto que vão ocasionar nas águas, nas nossas águas, esse tipo de empreendimento. Inclusive, a gente levanta até se planos diretores não podem ser passíveis de ser judicializados como crime ambiental, sabe, Lino? Porque eu acho que a gente tem que avançar. O plano diretor, ele não é uma ferramenta, ele não pode ser uma ferramenta isolada do planejamento, né? O plano diretor, ele é apenas uma parte do planejamento. E o que tem acontecido é que o setor se apropriou da ferramenta para atuar apenas, vamos dizer, numa parte do planejamento, né? Que é o zoneamento do território e atuando só para os seus interesses, que é a questão do mercado.
né, o mercado imobiliário tem atuado sem considerar o planejamento como um todo. E, infelizmente, prefeituras, e a Prefeitura de Florianópolis aceitou cumprir esse papel, né, aceitou cumprir esse papel de levar somente a demanda do mercado. Não considerou a demanda da pesca, do turismo local, de base comunitária, não considerou a demanda das populações em geral, não considerou. Então, isso é muito grave quando o plano diretor é usado dessa forma. Eu acho que cabe, a gente tem judicializado justamente por isso, e tem questionado, porque esse plano diretor pode causar muitos crimes ambientais. E aí eu vou entrar nessa questão da água especialmente, né? Vou falar um pouco especificamente aqui do Sul, porque a gente tem a Lagoa do Peri aqui, do extremo sul, que a gente chama, né? A Lagoa do Peri é uma lagoa, é um ambiente raro. Uma lagoa de água doce no litoral é um ambiente raro, né? E o que acontece com a Lagoa do Peri, ela é água doce porque ela está a 300 metros de distância do mar ali, é muito pouco, né? E ela está a 3 metros elevada do nível do mar, por isso que é água doce, né? Então, é uma lagoa muito especial. Ela é tão especial que ela é usada para abastecer 100 mil pessoas na cidade. É o maior aquífero que a gente tem, junto com ingleses, que daí é um aquífero subterrâneo, né? E a gente tem ali no Campeche também, Rosiane, mas o aquífero do Campeche provavelmente está muito contaminado pelas fossas e sumidouras ali da região. Ali é uma planície, né? Então, a gente tem um aquífero muito alto, subsuperficial, que está contaminado. Então, é um lençol muito difícil de ser, né? Então, a Casan está utilizando ele, mas, inclusive, também essa contaminação deve acontecer nos ingleses, nos faltam também estudos sobre isso, né? Então, voltando lá, a nossa situação na ilha, ela já é muito frágil ambientalmente. E quando um plano diretor propõe esse adensamento nesse nível, sem planejar a infraestrutura, que é o que a Rosine estava falando, né? Meu Deus, Sim. o Instituto do Sul tem 0% instalado hoje. Todo mundo faz tratamento individual, certo? Ribeirão da Ilha, Campeche é a mesma coisa, sabe? Então, é algo muito sério, muito grave. Você propor o que está acontecendo no Campeche, ali, não sei se a Rosina já falou do Macai, né? 450, acho que, unidades habitacionais, que vão lançar seus esgotos tratados, tratamento terciário, gente. É o que a gente vê já em Canasvieiras, tal, no Rio do Brás. O Rio do Brás é tão absurdo que eles nem deixam o Rio do Brás cumprir seu fluxo, que é vazar para o mar. Porque se o Rio do Brás vazar para o mar, ele vai levar a contaminação, ele vira uma bacia de esgoto ali, Rio do Brás. Então, assim, são coisas tão absurdas que eu assim, dou um salve, né, para essas ações que estão acontecendo aí no Ministério Público, que entraram contra a questão das incondicionalidades ambientais do plano diretor, né, 8 artigos, que entraram também contra a questão das unidades de conservação, os planos de manejo. Então, assim, a situação é grave, é muito grave. Nós não somos uma cidade qualquer, a gente está numa ilha com ambientes muito frágeis. E a gente pode ter desenvolvimento? Pode ter um crescimento? Pode, mas esse crescimento é que tipo de crescimento? É um crescimento incentivado para trazer muita gente para a ilha. Não é um crescimento natural, né? A gente que trabalha com urbanismo, né, Lino? Você tem um crescimento da população sempre, mas esse crescimento é incentivado, certo? A gente tem condições, como né, infraestrutura, meio ambiente, receber esse crescimento incentivado, que são esses... E assim, ó, falando de mercado imobiliário, muitas vezes, como a gente vê em Balneário Camboriú, fizeram um monte de edifícios e muitos fechados, não tem ninguém morando. É pura especulação. Então, boa parte desses prédios que vão ser construídos é para gente que não mora aqui, que vai vir de vez em quando, é para Airbnb, sabe? Não é uma demanda que nós precisamos hoje economicamente na cidade também. É uma coisa que tem que ser debatida, sabe, Nino? Jenny? Sabe, Então, eu acho... Soraya, pegando esse gancho, né? A gente vê aqui no Campeche que está exorbitante o preço dos aluguéis e não tem lugar para morar. Aí você vai ver, realmente tem muito Airbnb, você pode pôr ali no próprio app, né? Você vai ver um monte de lugares, e assim, a população a galera que mora aqui, que trabalha aqui, está tendo que morar em outros bairros, porque não está tendo condição de pagar 2.500 num apartamento com um quartinho, sala, cozinha, é muito pouco. E dividir para 2 pessoas fica apertado, né? Então, isso a gente está vivendo já.
Então, esse é outro impacto. Eu acho que não cabe até um programa sobre essa questão das plataformas de aluguel de... como é que a gente fala? Temporada não, mas são esses aluguéis, né? Sim. Tipo, a Airbnb está sendo muito criticado, por exemplo, na Espanha tem todo o debate que a crise habitacional, Rosane, que está sendo vivida hoje na Espanha, que eles estão numa crise grave, é muito em função do Airbnb, porque tem muitos imóveis fechados e a população que precisa morar não consegue. Então, está sendo proibido, está sendo criado leis, né? Na Itália, acho que foi criada uma específica, não, acho que foi nos Estados Unidos, em uma cidade, a pessoa ela pode receber, mas ela tem que morar na casa, ela vai receber no quarto dela, entendeu? Porque é como aqui, a gente observa aqui, tem muita casa fechada, né? E pessoas querendo morar, e o aluguel, né? Inflaciona os aluguéis. Então, esse é outro impacto. Além do impacto da água, além do impacto, a gente tem uma crise aqui realmente da questão da habitação, dos aluguéis. Florianópolis já está vivendo isso. Está super inflacionado, né? E as pessoas que trabalham, porque cresceu, tem mercado, tá? As pessoas precisam morar no entorno, elas acabam tendo que ir para longe. E aí cria um problema na mobilidade também, entende? Então, uma coisa vai criando problema na outra. Sem falar, a gente não falou, Lino, não sei se vocês falaram da mobilidade, né? Não, Aqui ainda não. Ainda não falando. O povo se levantou muito porque a gente só tem uma via realmente oficial de entrada no distrito, que no verão já fica, no Campeche também, fica tudo parado. Fica. Totalmente parado. Não tem nenhum... Qual é o plano para isso, gente? Não, Soraya, eu até estava comentando com o Lino, né? Por exemplo, ali no Macai, né? São, acho que 350 apartamentos, eu me confundo um pouco. Mas mais assim, estúdio. Mais estúdios, né? São 80, quase 90 estúdios, e eles não estão embarcando com garagem. Aonde que vai parar esses? Onde é que eles vão estacionar? Porque todo mundo hoje em dia tem seu carro, né? Qualquer família, às vezes, tem 2 carros na família, né? No mínimo, né? Então tem o pai, tem o filho, às vezes tem a mãe. Então, imagina, onde é que vai estacionar todo mundo? A gente vai ter que fazer bolsões de estacionamento? Não tem espaço mais, né? Isso também é um problema. Lino, eu não sei se eu fui por outros caminhos, Lino, mas aí passo para vocês. A questão das águas, a gente tem muita coisa, Lino, porque, assim, por exemplo, aqui no sul da ilha, né, eu não sei se a Rosane falou, como a vigilância liberou, né, aquela orientação técnica que eu tenho batido muito nela, a 02, né, que liberou que esses edifícios possam fazer uma estação de tratamento compacta, né, com tratamento terciário, geralmente eles usam lodos ativados. Aí, a partir desse tratamento, você pode jogar o efluente na drenagem e, óbvio, vai para o rio, vai para o mar, vai para um curso d'água. O que acontece? A ilha é feita de cursos com muito pouca vazão. Cursos d'água, né? Os nossos rios têm muito pouca vazão, certo? Então, aqui a gente tem 2 no sul da ilha, que é o Quincas Antônio e o Sangradouro, né? O Sangradouro vaza da Lagoa do Peri. Tem épocas que ele está completamente sem água, porque a Casan, como usa a água da Lagoa do Peri para abastecimento, ela praticamente não deixa vazão de segurança. Então, o que escorre lá já é o esgoto que acaba sendo lançado, né, que já tem aqui, a gente sabe. Mas com o lançamento desses edifícios, imagine se é só o primeiro, né? São 92 unidades. Se a gente fizer um cálculo aí, que cada pessoa consome 200 litros por segundo, a gente calculou mais ou menos 300 famílias, né? Isso dá mais ou menos 60 mil litros de água a dia que a gente vai lançar no Rio Sangradouro só de um prédio, certo? Como é que a gente não tem um estudo de impacto sobre o lançamento, né, desses empreendimentos nos cursos d'água e como que eles vão afetar, por exemplo, aí tem a questão da qualidade da água, porque a gente sabe que esses tratamentos falham e eles jogam à noite no rio sem tratamento, e a quantidade, né? Porque aí isso vai parar lá no matadeiro, no pântano, tudo a única desembocadura é ali no rio, no matadeiro. Se tiver uma maré cheia, com essa vazão lançada, será que vai inundar mais fácil a planície da armação? Um empreendimento já foi barrado na zona alagada ali do professor Pompeu, inclusive estava explicando isso, que no passado, acho que era a construtora Serra e Almeida, queria construir naquela área alagada ali do Pântano do Sul, um empreendimento bem grande. E aí, o que aconteceu? Eles iam lançar também nessa drenagem, né, porque tudo vai lá pelo rio Quincas Antônio para o matadeiro. Toda essa quantidade de água, mais impermeabilização, ia gerar uma vazão, uma drenagem
uma quantidade de água dentro do Quincas Antônio que podia causar um grande problema ali em toda a Baixada, alagar toda boa parte da armação. Então, naquela época, foi meio que parado esse projeto, né? Não aconteceu muito em função disso. Então, agora a gente está na mesma situação. Essa orientação técnica da vigilância, ela precisa ser debatida. O CONDEMA precisa debater. A gente precisa fazer cair essa orientação, porque a gente precisa de estudo de impacto ambiental sobre isso. Não basta ter norma de padrão, vamos lançar com padrão de qualidade. Tem a qualidade e tem a quantidade. E é isso. Aqui, por exemplo, o Macai tem ali autorização, 140 metros cúbicos por dia, né? Então, isso dá quanto transformado em litros? 14 mil litros. 140 metros cúbicos. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Só uma questão, vamos aqui interagindo com o público. O Iluida aqui está dizendo que em Veneza tem esse problema parecido, tá? A situação de esgoto também, o problema de tratamento lá, né? E algumas áreas já são problemáticas, né? E também faz aqui o caso mais emblemático, ele diz que no Rio do Brás virou uma lagoa de esgoto, está falando aí, né? Então, a gente vai dialogando um pouco, o Roberto também está dizendo que os ambientes da ilha são muito frágeis, tá? É isso que nós estamos exatamente tratando, né? E ele fala que o Brasil é um território de rapinagem, caso a população não tenha segurança de nada, esses picaretas chegam mudando nossos bairros, destroem o bem viver e nada acontece com eles. Bom, a impunidade é aquela questão. Então, por isso nós somos Ministério Público, né? Então, eu só queria destacar aí para a gente vai interagindo aqui com o público, né? Esse ponto. Só para destacar aqui, né? A gente vai... Porque isso está tudo interligado, né, gente? Quer dizer, a infraestrutura, o saneamento tem as 4 variáveis. As 4 do saneamento, certo? Energia, água, esgoto e o primo pobre, que é a drenagem. Só o macro drenagem agora que saiu. Essa imagem aqui é interessante também, ó. Nós estamos lançando aqui, ó, a situação que está das ruas e calçadas, né? E olha só aqui a drenagem, ó. Por na boca de lobo. Isso foi umas imagens que eu mesma fiz, que estava assim, mas depois que foi publicada, né, no Instagram, saiu, no dia seguinte eles já foram lá e já deram uma arrumadinha, assim, sabe? Se a gente não cutuca, nada fazem, né? Então, e fora que também a gente fica procurando onde é que está essa comunicação da drenagem da Avenida Campeche, tu não encontra nas placas. Aí eu fui olhar, tá, tudo bem, ela tá dentro de uma outra drenagem que é de uma ruazinha que fica perto desse Macai, né? Então, eles não colocaram... A Avenida Campeche é a principal avenida aqui do Campeche e eles não colocam na placa Avenida Campeche, a drenagem, sabe? Eles colocam de uma rua pequena que tem ali ao lado do Macai, que está dentro da Avenida Campeche, que vai até lá na entrada do Novo Campeche. Então, e também, esse é um questionamento que a gente está fazendo, né? Porque a gente quer entender, porque o próprio Macai diz que está fazendo a drenagem somente em frente ao seu empreendimento. Agora, quem é que está fazendo, então, a outra drenagem? É a prefeitura. Mas, assim, a gente não sabe quem está pagando, se somos nós os contribuintes. Então, isso também está uma nuvem, assim, sabe? Nada transparente. Sim, continua, desculpe aí. Não, nada transparente, né? Sim. Então, exato. Aí tem um ponto que me chama muita atenção na 405, né? Ali que vai lá, a revitalização. Está vendo aqui, ó, da placa. Isso, então, essa placa aí colocaram depois que a gente reclamou no conselho, que eu também participo do conselho o CONSAB, o saneamento básico, conselho de saneamento, né? Eu falei, poxa, não tem nenhuma placa. Aí colocaram essa placa na entrada do Novo Campeche, e aí tu vê ali que a servidão Cristóvão Luiz Martins, que é essa rua que eu estou falando, que está do lado do Macai, que está o projeto da Avenida Campeche. Então, isso é muito estranho, né? Porque uma avenida desse tamanho, desse porte, não estar na placa também, eu fico achando que falta muita transparência. Então, aí eu queria colocar esse ponto. Olha só, quando você vai ao longo da Avenida da Campeche, você vai ver assim, tem empreendimento. Aí alarga, porque, de fato, eles já estão, isso é importante destacar esse lado positivo, né? Que é o seguinte, eles têm um recuo. Porque hoje a Avenida do Campeche, as vias de modo geral, aliás, o sistema viário do município de Florianópolis é os piores da América Latina, certo? Você tem ruas que são anciãs,
que são bisavós, que estão 100 anos, com carro de último tipo, certo? Então, aqui, num município, numa cidade, Florianópolis, que tem, que ocupa o segundo lugar, não sei como é que está agora, mas uns anos atrás, em número de carros por habitante, entendeu? Então, a população inteira cabe dentro dos carros. Só para resumir, Brasília que está na linha de frente, não sei como está agora nesse momento a estatística. Né? Essa malha viária que vem das servidões, espinha de peixe, né, que os caras sobem o morro cortando as curvas de nível, esse sistema está ultrapassado. E os caras vão liberando empreendimentos que vem número de carros nisso. Isso é um problema seríssimo, que vai entupir. Já estamos no colapso, certo? Estava todo dia cotidiano na ponte, o problema de passar as duas pontes, isso vai piorar cada vez mais. Além disso, quando você vai ao longo da vida da Campeche, olha só, no empreendimento, os atuais, muitos edifícios estão em cima da avenida. Os empreendimentos estão recuados, ok? Bem, perfeito. Você tem um recuo, né, novas exigências. Vamos dizer o lado positivo do projeto. É verdade, a estação de tratamento que levantou a Soraya também é um elemento importante. Tudo bem. Mas quando você alaga, olha só, você alaga, aí você vai, estreita de novo. Entendeu? Aí não tem calçada, não tem ciclovia, entenderam? Então você vai lá na frente, tem outro empreendimento, abre de novo, depois fecha de novo, aí é o atacadão, né? Abre de novo. Então, cara, fica um negócio zigue-zague. Não ter um projeto para toda a avenida, né? Que tem a calçada, as arborização, etc. Não, eles fazem o contrário, liberaram os prédios e agora fica esses bolsões, né, irregulares, só tem a parte de ciclovia e o resto não tem. O negócio é absurdo. Né? É assim como a Pequeno Príncipe também. Né? Então, isso eu queria chamar a atenção, que não há uma integração de projetos. Fora, não vou entrar aqui, a questão das calçadas, que também... Não tem nada. Devia ser um projeto do Estado, da Prefeitura. Assim como as ruas são um projeto da Prefeitura, por que calçadas não são? Não, cada um se vire. Aí cada um faz as suas calçadinhas, né? E fica toda aquela coisa toda enrugada. Né? Que a gente sabe, carro que entra e carro que sai. Então é um outro problema, além disso, é as calçadas, certo? Que não tem um projeto de calçada definido por todo o município. Então, eu só quero colocar aqui, para colocar ingrediente nisso, e o Campeche da rua, tem ruas que não tem pavimentação, certo? Que alagam de terra, e tem ruas pavimentadas. Então, agora vai ser Então, aí, imagina, o empreendimento numa rua de terra, ele pavimenta a parte dele, né, e o resto está tudo sem pavimentação. Então, observe, isso é tudo, cada um faz o que quer. Então, mas porque está tudo invertido, de cabeça para baixo. Não há um planejamento prévio disso. E é isso, então, essa é só para complementar esse ponto, da mobilidade. Tá, Lino, posso falar? Pode, vamos lá, o pinga-fogo. Tá, o pinga-fogo aí. Eu queria só voltar numa coisa bem rapidinha da drenagem, Lino. A drenagem é o pobre e se transformou eu posso dizer, uma armadilha hoje para nós, a drenagem. Tá? Porque em função da orientação técnica 02, que permite o lançamento de esgoto tratado, né, entre aspas, na drenagem, eu avalio que foi uma solução da prefeitura para a falta de tratamento de esgoto. Em vez de fazer estações de tratamento, em vez de fazer... Tem toda uma polêmica, mas a gente precisa fazer realmente sistema de tratamento de esgoto, precisa ser debatido, a gente precisa avançar, certo? Para tratar eficientemente, né? E a gente tem várias propostas sendo debatidas na cidade, como soluções baseadas na natureza, né? A gente tem que, como é que se fala? Tem que tratar a questão de, por exemplo, nas pontas da ilha você tem uma pequena população, você pode fazer estações natureza compacta, coletivas. No centro você pode tem outro sistema que tem que ser mais compacto para grandes populações. Então tem todo um debate sobre isso, né, Lino? E a prefeitura e a Casan têm feito propostas que, infelizmente, não têm atendido também, né? Tem havido muita crítica a essas propostas que eles têm feito. E a gente precisa avançar, precisa realmente resolver o problema do saneamento. E o que acontece? Eu acho que para responder a esse plano diretor que liberou o prédio por todo lado, eles resolveram fazer, para mim, uma gambiarra, né? Que é essa orientação técnica 02, que permite que cada conjunto de edifícios como Macai faça o seu sistema de tratamento e lance na drenagem. Então, por isso, essa drenagem que está sendo feita ali no Macai. Inclusive, ele colocou que ele estava fazendo para a comunidade e tal, né? Sabe, isso é absurdo. Como é que um ente privado vai fazer uma drenagem para a população, para atender a si mesmo, para jogar na Lagoa Pequena e para jogar no riozinho do Campeche?
A drenagem dos ingleses é considerada, né, muito, acho que já conversou sobre isso, inclusive o professor Paulo Horta, outros, que aquela drenagem que foi feita lá no Rio Vermelho, desculpa, não é nos ingleses, no Rio Vermelho, ambiental como contra o Rio Vermelho, e vai jogar essa drenagem, vai levar os esgotos dos prédios daquela região lá para a Lagoa da Conceição, gente, para o Rio Vermelho. E isso não é um crime ambiental? O que é isso? O que a gente pode considerar? Esgoto tratado, sem fiscalização, sem saber como é que está sendo feito. Então, assim, a drenagem, infelizmente, virou uma armadilha para nós, né? Vejo uma solução, ela é uma solução realmente para a drenagem, tanto é que o pessoal fala que as ruas que eram alagadas antes no Rio Vermelho, continuam alagando, não resolveu o problema ali. É para receber os efluentes desses prédios e edifícios que vão ser construídos. Então, não é a solução para saneamento. A drenagem não é a solução de saneamento, é a solução de drenagem. E tu sabe, né, que lá o Novo Campeche, 80%, todos os edifícios jogam na drenagem, né, e 80% foram multados pela vigilância sanitária, que estavam jogando com esgoto, né, e esse vai também ali para trás de uma área que é a unidade de conservação, né, que é atrás da Lagoa Pequena. A poluição também da Lagoa Pequena, a gente não sabe, não tem avaliação do IMA, né? O IMA joga para o município joga para o IMA, tem pessoas que se banham ali na nossa Lagoa Pequena, a gente não sabe a qualidade de água também, mas imagina, se 80% dos edifícios que tem dentro do Novo Campeche, que também é uma área que foi construída à revelia, né? Tá pegando e jogando o esgoto tratado dentro da drenagem, então imagina o que não vai virar, né? Aí tem essa questão do saneamento, realmente o esgotamento sanitário é uma questão muito importante para a nossa cidade. A gente já discutiu, a prefeitura fala que nós somos do contra, porque não consegue ter um planejamento, o próprio planejamento de saneamento básico, ele não é integrado com o plano diretor, né? Então, isso também é um grande erro, e aí ele joga a culpa da comunidade, porque eles não querem isso, eles não querem aquilo, mas isso eu acho que é uma falta de gestão pública mesmo, né? Perfeito. E só para lembrar aqui, para os nossos que estão nos acompanhando, que eu sempre chamo a atenção disso, chama República do Campeche, né? Já foi grande resistente. E República do Pântano Sul é uma nação agora, né? Isso aí. E na época o Pântano Sul também lutava na época. Aliás, graças à mobilização na época do Pântano Sul, que não saía aquele projeto da JAT lá, hein? Porque aquilo ali é uma base. Lembra? Aquilo ali é um mangue, tá? E eles conseguiram bloquear até hoje. Foi uma grande vitória, né, da resistência. Mesmo nesse plano diretor atual, ele está judicializado, lá no Pântano do Sul, né, o Zoraia? Então, eu tenho que fazer uma coisa agora na armação, né? Então, eu quero colocar aqui que essa luta já vem de muito tempo, né, nessa resistência, certo? Isso é importante para todos que não estão sabendo aqui. E aí, em Campeche, eu tenho uma estatística, viu? Que ali uma parte significativa tem até formação universitária. Tem ali, uma população de uma alta consciência, cidadã, ambiental, tal. Então é uma área de resistência muito forte, né? Que tem sofrido problema nos últimos tempos, ok? Porque as lideranças antigas, né, elas cansaram também, né? E agora está havendo uma nova geração. Então, eu quero dizer aqui que a cidade não merece essa administração, esse planejamento gambiarra, né? Quando aqui vem muitas populações de outros lugares do país achando aqui que é o grande paraíso, né? A Ilha da Magia. Passou um mês, 2 meses aqui, cai todas essas ilusões, certo? Fora o sistema eleitoral, né? Compra de votos, a gente sabe tudo isso que acontece. Parece que nós estamos no interior do estado, né? Parece aqui, às vezes eu brinco assim, né? As cidades coronéis no interior do estado e no norte e nordeste do país, né? Naquela época, nos anos 50, 40. Mas no século XXI. Então, eu quero dizer aqui que há uma resistência e uma reclamação, por quê? Porque a prefeitura não tem, e os seus representantes na Câmara Municipal não estão à altura da cidade, tá certo? Por isso que tem aqui, apesar de não tomar voluntário de vocês, estão sempre resistindo junto ao Ministério Público e à Defensoria, certo? Porque devia ter uma prefeitura no nível da população, né, que geral, né, que tem um alto nível por uma parte dela, né, um alto nível de consciência da cidadania aqui, né, de ambiental. Né? Então, eu quero só destacar esse ponto, né, vocês as duas aqui também, né, representantes de duas regiões
muito resistentes, históricas, né, de luta contra. Graças à resistência, ou dos contra, como eles falam, né? Os contra, né? Eles são o contrário, eles que são os contra a natureza, contra o cidadão. Né? Graças a isso, a Florianópolis não explodiu antes. Tá? Esse é que atrasou esse processo. Mas vou lá, continuando aí o Pinga Fogo. E aí, quem quer continuar isso? Para a gente ir complementando as informações. Então tem toda a questão também até a Zoraia falou, né, das unidades de conservação que estão para ser assinadas, a gente já está com o plano, a gente é tão engraçado, né, a gente mora numa cidade que a gente ama, que a gente é voluntária mesmo, a gente participou 6 meses da elaboração de planos de manejo, tanto você, né, Zoraia, lá no sul, a gente aqui no Morro do Lampião, na Costeira, na própria Duna, né? E o prefeito não quer assinar porque ele acha que tem que passar por consulta pública para quê? Para que modifique o que a população... Isso também, a falta de participação, né, da comunidade, da participação popular. Então, eu posso entrar até em outros caminhos aqui, né, nesse espaço que, na verdade, é sobre o plano diretor, né? Mas, então, é só para te esclarecer que a gente vem sofrendo, assim, realmente, mesmo quando a gente tem participação, não aceitam o que a gente planeja, né? Então, é bem difícil, e a própria vereança, né, que nem tu falaste, vem de votos, sim, a gente sabe, assim, de várias pessoas aqui que são amigos nossos que receberam ofertas para compra de votos, então é uma vergonha, né? E são pessoas que daí vão lá e assinam tudo embaixo do que o prefeito tá mandando para a Câmara, né? E eu acho que eu nunca vi uma época tão triste para uma cidade tão importante, tão bonita como é a nossa. Passo a palavra para ti, Zoraia. Então, só sobre a questão da governança, então, Lino, que eu acho que é fundamental, né? A gente está vivendo, eu acho que uma época de um absolutismo, né? A gente está, na verdade, como é que chama? Se chama tecnofeudalismo, né? Porque envolve muito a questão da tecnologia hoje, tal, mas o fato é que a prefeitura ela foi loteada, né? Então, cada vez o prefeito cria mais cargos comissionados para atender, para, né, receber, dar cargos para aqueles que apoiam ele. Então, os vereadores indicam os cargos e tem números de pessoas trabalhando lá dentro. E então, virou esse loteamento da prefeitura, né? E aí, essa base do prefeito não é independente, não temos uma Câmara de Vereadores independente. Nós temos uma Câmara de Vereadores totalmente alinhada ao projeto do prefeito, ou seja, a função que a Câmara de Vereadores deveria ter de fiscalizar, né, o serviço do Executivo, na verdade, a Câmara está agindo como também no nível federal, né? Ela ganha emenda, ganha dinheiro através do Executivo, e assim a ideia é se perpetuar no poder, né? Porque Perfeito. com o dinheiro do Executivo, os vereadores fazendo obras, sendo a intermediação entre a execução de, por exemplo, ruas, fazer uma rua, fala com o vereador tal. Vou fazer uma obra de saneamento, não, você tem que ir no executivo, quem tem que fazer essas obras é o executivo, não é o vereador que executa a obra, entendeu? Então, isso é uma distorção do poder que levou a se criar uma máfia que está na cidade e que, como eles têm os votos todos, eles fazem o que querem e aprovam um plano diretor, que eu acho que no futuro vai ser conhecido como um plano diretor do crime ambiental, criminoso que, né, que configura vários crimes ambientais aí, né, porque especialmente a situação de estar numa ilha. Eles repetem práticas que foram feitas em Rio de Janeiro, São Paulo, há muitos anos atrás, né, que ajudaram a destruir essas cidades. São as mesmas práticas e que continuam fazendo lá, liberando edifícios sem infraestrutura. O Rio de Janeiro é exemplo disso. E parece que muitas pessoas, como pessoas que vêm de outras cidades mesmo, estão acostumadas a essa, como é que se fala, não é falta de abundância, né? Essa falta de qualidade. Então, Florianópolis parece maravilhosa, mas só que Florianópolis ela é muito mais sensível que qualquer cidade dessa aí, de São Paulo, Rio de Janeiro. O meio ambiente aqui é uma ilha, entendeu? Então, a situação aqui vai se tornar muito pior
do que aconteceu com Rio de Janeiro e São Paulo. E por que a gente vai repetir o que aconteceu lá? Né? Assim, nós estamos num momento mesmo em que a gente vê esse avanço dessa forma de governar ditatorialmente, né? O poder concentrado, manipular, está tudo na mão só de um grupo. E é o grupo alinhado ao mercado da especulação imobiliária, que é o que a gente vê também em Camboriú, né? O que nos interessa fazer em Camboriú um prédio de 500 metros de altura? O que interessa para o Brasil hoje, para Camboriú, para quem interessa isso, né? Para quem interessa hoje encher Florianópolis de edifícios, né, que a gente não sabe impacto ambiental, social, econômico, a gente não sabe qual é o efeito disso. Então, eu acho que quando vocês falarem em governança aí, é por aí. E aí, o Lino, a gente falou e depois voltou à mobilidade. A mobilidade é uma grande, o Lino falou, um dos piores capitais do Brasil é na questão de mobilidade. Então, assim, o que leva um grupo a tratar Florianópolis dessa forma? É um desrespeito, é uma responsabilidade, né? Sabe? E eu acho que isso a gente tem que denunciar, e acho que a gente está muito bem, assim, enquanto movimento, sabe, Rosiane, se unir, Lina, enquanto todos os movimentos da cidade, porque uma hora eu acho que a população vai cair a ficha, e toda essa enganação que esses vereadores fazem com as pessoas, essa alienação, né? Esse prefeito também que vai ali na internet vender falsas promessas e mentiras, né? A gente viu aí em todo o verão, colocando inclusive a culpa que foi um absurdo, colocar a culpa como é que se fala? Daquele surto no queijinho, sabe? Exato. Então, muita mentira, é uma governança, assim, irresponsável, né? E eu acho que é por aí. Então, é isso que eu tinha para dizer agora. Então, só para colocar que o público do Dagoberto também fala, né? Claro que é necessário ter um estudo de impacto ambiental. Esse é o ponto que não, exatamente, que esse é o que nós estamos tratando aqui, que não se faz estudos nem ambiental, nem aquele provisório, nem dos dois, né? O outro, a Jaqueline também fala que na 406 ali, não tem nem ponto de recuo para os ônibus. Então, sabe, nós estamos tratando ainda há pouco. As calçadas, a falta de ônibus, né? Enfim, a pavimentação, e tudo isso está junto, né? O sistema de mobilidade e acessibilidade, porque essa cidade também tem barreiras arquitetônicas enormes, né, na cidade inteira. Então, isso tudo vai se somando, né, à falta de planejamento que nós estamos aqui insistentemente batendo nesse ponto. Então, aí é o seguinte, ó, eu queria colocar um ponto também, acho que é importante nessa direção, de vocês, e que o Fórum da Cidade é uma das, tem tecendo redes, outras estão se mobilizando, não é? E estão recorrendo ao Ministério Público, né? Porque mal ou bem, é um guardião que está aí, né, a qual tem que se recorrer também, assim como uma defensoria pública. Então, de certa forma, já está havendo revisão em vários pontos da cidade, né, do plano diretor, de parar alguns empreendimentos e exigir, fazer certas exigências que não foram feitas na lei. Então, acho que é importante, porque a mobilização popular está funcionando, gente. Né, nas visitas que se fez, várias visitas lá no Ministério Público, né? Mesmo que eles queiram mudar o procurador, né? O pessoal vai continuar pressionando sempre. Lá na época era aquele procurador que tiraram lá, que não esqueci o nome dele agora, na época do plano diretor, né? Antes de 2023, eles retiraram. E ele foi um grande batalhador naquela região. Depois veio outro e a gente continua, o pessoal continua. Porque esse infelizmente, é o que nós temos que recorrer. Fora a mobilização popular, não é? Que os atos que têm ocorrido lá no pântano, na armação. Então, acho que eu queria colocar aqui, destacar isso também, né? O pessoal de Coqueiros também, nós do Fórum da Cidade, com um grupo técnico de arquitetos, a gente fez simulações lá para mostrar o que seria essas áreas de incentivo, né? E essas verticalizações, quer dizer, verticalização sem adensamento. Isso é uma coisa interessante, viu? Porque não é assim, os edifícios sobem, mas eles estão vazios, porque eles são para especulação. A Beira-Mar Norte, uma grande parte, à noite está no escuro. Entendeu? Então, esse é outro problema, quer dizer, é uma verticalização especulativa. Né? Então, tudo isso nós tem colocado ao longo do tempo no Ministério Público, certo? Eu queria colocar aqui um ponto, nesse aspecto que tocou aqui a Rosiane, que é o seguinte, é a questão dos estúdios. Ontem, eu participei de uma banca, né, do estudante, que estudou os estúdios que estão surgindo na Trindade. Só a Trindade, 47 empreendimentos com estúdio, que agora é a nova moda. Então, são 40 metros quadrados, parece uma Coab miniatura,
usa 600 mil, 500, 400, 300 mil, tá? Que é um absurdo. E ali no entorno da universidade, não tem moradia estudantil. A moradia estudantil da universidade é muito pequena, ela cobre 5% da população. Aquela população estudantil fica toda sem habitação, sujeito às kitnets, que é um outro problema também, que não é regulamentado. Assim como o ENB não é regulamentado, vai ter que ser regulamentado, como tem na Barcelona, não é? O ENB, não, o kitnet também não. E agora está explodindo o quê? Estúdios, entendeu? Que é mera especulação, certo? Que você aluga aquilo, o cara nem mora lá, cara. Então, isso está espalhando-se quase como uma praga, né? Não é, Rosiane? Lá no Macai e vai espalhar em tudo. Então, olha só, chega um ponto, se me permite, de que os imóveis vazios superaram o déficit, que está em 15, 20 mil, está muito mais que 20 mil, os imóveis vazios em Florianópolis, certo? E a população precisando. Por isso que as ocupações não tem programa habitacional, né? O casas, né? Não tem programa habitacional, tem a pandemia, a inflação, bom, uma série de problemas, a carestia. Então, começa a aumentar o quê? As ocupações. Não é? Ou isso é que está falando, que eu achei interessante aqui, Rosiane, há uma inversão da população. Ou seja, a população não consegue morar ali, ela vai morar o quê? Que mora ali. Eles vão trabalhar fora ou vão ter que sair, porque são expulsos da região do Campeche, né? Grande parte da classe média, vão ter que ser expulsos dali porque não conseguem morar ali. Certo? Então vai ser do que é uma gentrificação, né? Exclusiva, expulsão da população. Como já saiu nativo, já saiu bem antes, né? Agora, o pessoal que veio para ali, que até uma parte ainda tem condições de se manter, já não estão conseguindo se manter, que é a classe média. Por isso, o governo federal Lula aumentou a faixa para 12 mil, estão sabendo, né? Tem a faixa 1, 2, 3 e a faixa 4. O que é a faixa 4? Porque a classe média não está conseguindo ter acesso ao mercado imobiliário. Entendeu? Então, com essa bomba desses estúdios aí, RNB, então aí, sem regulamentação, hein? Então isso aí é um inferno daqui a alguns anos. Não, e também, Lino, se tu for olhar, a Mocan, né, participou do Conselho de Habitação de Interesse Social, uma parte dessas construções, que são as outorgas onerosas, deveriam também ir para esse fundo habitacional, né? E se tu for olhar, se não fosse esse agora do governo Lula ter colocado dinheiro para construir casas lá na Marielle, né? Não tem nada também nesse sentido, sabe? Então, tipo, é um plano diretor que fala que vai criar a habitação, mas eu não estou vendo isso, e a gente não está sentindo que está indo dinheiro para esse fundo também. Essa também é uma questão. Boa, bem levantar esse ponto aqui. Olha só, a promessa lá, né? A promessa que eles fazem é o seguinte: vamos incentivar a outorga onerosa, as ADIs, áreas de desenvolvimento incentivado, que mostramos ainda há pouco no mapa do Campeche, para duplicando, né? Vai aumentando os gabaritos. No entanto, você vai ter que pagar outorga onerosa. Bom, tudo bem. Então, se aumenta, o que é? É a fachada ativa, né? Aqui, Zoraia, que até é exagerada na discussão, para ter o comércio no térreo. E entre outros pontos daqueles incentivos, acho que são 7 incentivos, um deles é o seguinte, para um pavimento, ou não sei, 1 ou 2, para deixar no fundo habitacional. Não é? Deixar no fundo habitacional. E esse fundo habitacional, bem levantou a Rosiane agora, não vai necessariamente para o fundo habitacional. E porque não tem transparência. A outorga onerosa, não vamos longe, Balneário Camboriú primeiro constrói, depois se vê os problemas. Muito bem, Clarice Garcia. Olha só. E a outra, quer dizer, norte da ilha joga muitos condomínios irregulares por aqui. Está dentro, então, aí, a Clarice está interagindo conosco aqui. Então, esse fundo, olha só, a outorga também, parabéns, Suzana de Souza, parabéns, Lino Pérez, pela condução desse maravilhoso debate esclarecedor para o cidadão de Florianópolis. Estão aqui falando, viu? Então, esse fundo, assim como a outorga onerosa, porque assim, gente, para quem não sabe, você tem que pagar para você verticalizar, certo? Você aumenta os prédios. Então, isso aí vai o quê? Chama outorga onerosa. Isso vai para um fundo, certo? Um fundo de urbanização. Depois tem outro que é para, se você aumentar mais o pavimento, você vai para o fundo do quê? De habitação. Sabe que o conceito da habitação está tentando lá é controlar, viu? Já era assim antes do projetor 2014, antes, que já não tinha transparência. Eu procurei um livro sobre o Estatuto da Cidade, e um dos artigos, que é o André Juncker e Arisburg Pérez, e o atual presidente do IAP, o nosso Gustavo, eles colocaram que a falta de transparência na outorga. Entendeu? Então, mesmo que vá esse dinheiro, vamos dizer,
O empresário não é que é bonzinho, ele tem que cumprir. Ele cumpre o que o planejador diz, vai para o fundo. Esses 2 fundos, de urbanização outorga e o fundo habitacional, não tem transparência e controle. Então, eu já vi como vereador que esse dinheiro é desviado. Entendeu? Então, tem esse problema. Vou supondo que você aqui, Rosane, então onde está esse fundo? Supondo, né? Na regra do jogo da lei atual. Pô, então, esse dinheiro onde é que está? Está em tal lugar. Esse fundo, você pode reivindicar, Rosane, esse fundo onde é que está, prestar contas e exigir que esse recurso venha para a melhoria do Campeche, daquilo que os prefeitos não estão fazendo, entendeu? Então, essa é a promessa da prefeitura. Tá? Então, ela tem, para ser coerente, então tem que ter um fim nisso. Os vereadores já denunciaram isso sobre esse ponto. Então, acho que nós temos também, Rosiane, controlar esses fundos também, né? Que é muito dinheiro, viu? A minha filha, a minha filha que trabalha nisso, a Clarice dizendo assim, mas estive indo para o sul da ilha e me assustei com o Campeche. Gente, todos os grandes lotes estão sendo tem material de canteiro de obra com vários condomínios. Qual é o estado ambiental? Qual é a contrapartida? A contrapartida, entendeu? Então, essa contrapartida seria esse fundo para reparar os danos, em tese, do que os empreendimentos estão causando. Então, eu digo que você tem que ir lá e nesse fundo. Aqui, outro aqui, já que ele está dizendo, vamos ter prédios vazios por toda a parte de morros, né? APPs invadidas porque não tem acesso à moradia. Triste. É isso que nós estamos falando. Aqui tem o Márcio Sodré. Parabéns à Mocan por lutar pelo interesse dos moradores do Campeche. Olha aí. Isso, nossa guerreira aqui é importante, que é fiel à história de luta do Campeche. Eu vou acompanhando desde os anos 90. É importante isso aí. Então, acho que eu quero colocar mais uma dica, né, para as 2 associações, da Lagoa do Peri, na Zoraia, e aqui com a nossa Rosiane, para que controle esses fundos. Tá? Daquilo que a prefeitura prometeu. Embora isso, para mim, não é suficiente, porque tem que ter uma política da prefeitura com recursos próprios, independentemente desses fundos compensatórios que vêm das outorgas, tudo bem, mas tem que a prefeitura se ausenta. Ela passa a ilusão de que os empresários desse empreendimento vão resolver o problema de urbanização da cidade de habitação. Não, isso é complemento, não resolve o problema. Mas, mesmo assim, tem que exigir, onde é muito dinheiro. Minha filha, que é arquiteta, para terminar, ela está projetando também, aí com o meu genro, empreendimentos, né, médios, né, a estúdios, inclusive, e aí ela diz que tem muito dinheiro lá, cara, entendeu? O empreendimento sozinho lá tem 1 milhão. Onde é que está esse 1 milhão só num empreendimento? Onde é que ele está esse dinheiro? Então, eu acho que tem que ir para lá, eu recomendo que a gente vá lá e exija uma prestação de contas desses fundos todos, né, que estão indo dos empreendimentos. Continuando. Então, daí, além disso, né, aqui no Campeche, por exemplo, a gente tem, então, o boom imobiliário, né, mas a gente também fica batendo em cima que a gente tem um parque para ser implementado, né, que é o Pacuca, o Parque Cultural do Campeche, né? Muito bem lembrado. E assim, não tem nenhuma transparência. A gente foi chamado lá em 2022, quando houve a cessão da SPU para a prefeitura, né? 114 mil metros quadrados. Até hoje, eles têm 5 anos para implementar. A gente manda e-mail, eles dizem, estamos fazendo isso, aquilo, mas não chamam a gente para a gente estar lá discutindo junto também. Isso é uma questão assim primordial para ter um lugar para as pessoas poderem sair de dentro desses apartamentos, de dentro dessas casas, né? Porque a gente tem praia, mas a praia é no verão, né? E fora isso, onde é que a gente vai? Nas épocas de primavera, de outono, de inverno, né? Vamos passear no parque, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente também está bem preocupado, porque provavelmente já deve estar tendo alguma... como não tem transparência, né? O prefeito, a prefeitura não tem transparência, a gente manda e-mail, eles não respondem, né? Eu até estou esperando já mais de 2 semanas uma resposta da Secretaria de Meio Ambiente, que diz que essa discussão do Pacuca está lá, mas a gente não consegue acesso também, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho que deixar bem público. A gente está correndo atrás, a gente tem várias... já foi discutidos desde a década de... há muito tempo, né, Lino? Vários projetos para esse parque, né? A comunidade está bem clara do que ela quer. Ela não quer nada assim que venha de cima, que vai ser desse jeito e deu, né? Então, a gente tem toda a preservação
desde a cultura, do espaço que temos aqui para harmonizar, né? Não queremos nada assim, tipo, extraordinário, né? A gente quer coisa simples, que as pessoas possam caminhar, possam ter jogos, jogar final de semana, como já tem, né? Tem campos de futebol, tem rugby. Então, a gente quer implementar isso, mas que a gente possa participar também do que vai ser feito ali, né? Então, eu deixo aqui esse meu desabafo de que também, para ter um bairro saudável, a gente tem que ter espaços públicos que sejam de acordo com a gente imagina, com o que a população gostaria que fosse. Perfeito. A nossa Soraya voltou, né? Tinha caído ali. Nós estamos indo para a parte final do programa, né? Temos poucos, só temos 10 minutos. Então, para a gente tentar, vamos dizer, já ir arrematando, né? Os pontos. Bom, e já apontaram, claro, perspectiva nessa direção, né? De ações que tem que fazer para sair disso tudo, né? Só quer dizer que essa é uma luta geral. Isso está acontecendo também em outros empreendimentos fora daqui também, né? Em outros municípios daqui. A Jaqueline Daru disse assim: as instituições de fiscalização ambiental estão sucateadas. Olha isso, que a senhora tocou. De mãos amarradas nessa gestão, tanto estadual como municipal. Isso é importante levantando. Né? Porque a senhora colocou lá no início que é o desmonte dos órgãos de fiscalização, o desmonte do IPUF, certo? Que levou protestos dos servidores, inclusive, e da Floran. A Floran, por uma ação judicial, né, se conseguiu, o Ministério Público, isso é um lado positivo da ação do Ministério Público, viu? Ela está propondo remontar o Floran, trazer os servidores que foram deslocados ali para o seu lugar de volta. E promover concursos públicos como o Sintrazen, o Sindicato Combativo, os mais combativos do Brasil, está exigindo da Prefeitura nas suas mobilizações, tá? A abertura de concursos públicos, e não, como a Zoé falou ainda há pouco, de cargos comissionados. É o prefeito que mais contratou cargos comissionados. Na época do Jean, quando era vereador, nós reclamávamos do César Souza, já tinha chegado no pico. Isso aí duplicou cargos comissionados. Então, é por isso que está desmontando toda a parte de carreira para colocar cargos comissionados, como é a CT na rede de educação, entende? Então, a fiscalização a população quase triplicou nas últimas 2 décadas, né, ou mais, e caiu o número de fiscais. Antes era 80, se não me engano, agora tem tem 5 ou 6. Então, isso tudo vai estar judicializado, viu, gente? Ainda bem, para recompor o quadro da Floran. Então, é isso. Eu queria que vocês pudessem, daí, fechando, destacar pontos que vocês acham que tem que reforçar ou complementar, enfim. Então, só para... Hoje à noite, então, temos uma reunião aberta à comunidade, né? Eu acho que a presença do público é importante, porque dali a gente tira encaminhamentos também, né? A gente não é uma associação de que só tem uma pessoa pensante, a gente quer que toda a comunidade venha e contribua com ações. Estamos juntos, Soraya, vamos fazer essa onda. Já falei lá no dia da reunião do Pântano, né, da armação, que a gente tem que partir, fazer uma onda grande de protestos. Eu acho que é importante. A gente sempre tem faixas e vai para a rua mesmo, né? Então, a gente tem que retomar isso e se organizar. A nossa sociedade tem que se organizar para que a gente consiga, de certa maneira, lidar com esse caos anunciado que já está acontecendo, né? E é isso, gente. A Mocan, hoje à noite, às 19 horas. Para quem não conhece, é ali na Avenida Pequeno Príncipe 721, na CEOV, nos fundos, tá bom? Espero vocês lá. E é isso, muito obrigada pelo convite, Lino, e por sempre estar atento, né, às nossas necessidades dos bairros, às demandas da cidade, para que a gente possa construir essa cidade de uma maneira organizada, que não perca a qualidade que todo mundo vem atrás, né? As belezas naturais, né? E pensando que não é só pessoas, que é uma cidade, né? Nós temos os nossos bens comuns, então acho que a gente tem que sempre estar olhando para isso e tentando que ele permaneça para as futuras gerações. Obrigada. Obrigado pela participação aqui, nossa Rosiane Panini. Para quem chegou há pouco, ela é presidenta da AMOCAN, Associação dos Moradores do Campeche, que destacou, inclusive, a Pacuca, que é uma grande vitória do movimento. E lá tem o nosso guerreiro lá, o Ataíde, que lá faz uma horta comunitária lá, sem apoio da prefeitura. Né? A compostagem.
Exato. A compostagem, inclusive na agroecologia e tal. Então, o Campestre sinalizou algumas coisas de vanguarda. É importante isso. E uma coisa importante aqui, nossa arquiteta Zoraia, segundo os indicadores gerais, precisa ter 12 metros quadrados por habitante de área verde, de acesso. E aí, mesmo que some o Campestre, o outro do Pacuca, não é suficiente. Então, nesses empreendimentos, que é a lei da 6766, tem que deixar o quê? Áreas verdes de contrapartida para a comunidade. Não é só dentro do seu condomínio, mas para fora. Então, é importante somar, e você não tem que fazer um cálculo, viu, Zoraia, dessa lei. Vou ter uma audiência pública dia 13, vou anunciando aqui, dia 13 de junho, que é uma sexta-feira, nós vamos ter audiência pública sobre a arborização, tá? Então, isso tudo também colocar e cobrar, viu? Eu falei há pouco para aqui, o Zoraia, dos fundos de urbanização, o fundo de habitação lá, e cobrar pelos conselhos lá, para pegar esse dinheiro e compensar o impacto dos empreendimentos. Então, eu só quero destacar na fala aqui, que eu achei importante, que levantou aqui nossa Rosiane. Concluindo aqui, nossa Zoraia Vargas, da Associação dos Moradores da Lagoa do Peri, diretora do Instituto de Arquitetos do Brasil e do Fórum da Cidade, do Instituto Cidade e Território. Então, estão me ouvindo bem? Sim. Que agora eu estou no computador, peço desculpa que eu caí e tal. Então, eu queria lembrar, né, gente, que a cidade ela é feita coletivamente, né, por todos os atores, né? Todos são importantes. Nós, comunidade, as pessoas que investem aqui também, né, as pessoas que produzem, os empresários também, né? E infelizmente o que a gente tem visto é que só esse setor do mercado tem influenciado. E isso, na verdade, cria um problema muito grande, porque, com certeza, a nossa população tem uma capacidade enorme também de decidir sobre a cidade e está sendo alijada desse processo. Ali no Pacuca, sabe, Rosiane, é fundamental, a comunidade é muito criativa, a comunidade tem muitas ideias e, com certeza, vai criar um ambiente muito mais diverso, muito mais atrativo, até turisticamente, do que se a gente ficar repetindo, né, Lino, a gente que é arquiteto, essas formas de praça, essas formas de cidade que tem em todo mundo. Esse tipo de edifício que eles estão fazendo aqui tem em todo mundo, tem em todas as cidades, tem igual, Barra da Tijuca, Miami, é tudo igual, gente, entendeu? O que fica de diferente é essa diversidade que cada lugar tem, né? Não que isso a gente tem esse modelo aí, mas não pode ser em tudo, eles têm que entender que é a diversidade, né, que deve existir, o que é o natural da cidade, que a cidade é feita coletivamente, de forma diversa, com muitas forças. Então, eu acho que esse pessoal aí, que a gente chama das elites do mercado, tem que entender que eles vão ganhar mais e acabar com essa ganância desse tipo de empresário que vem aqui, suga o que tem, compra a terra, investe e vai-se embora para outro lugar. Não, a gente quer um empresário aqui preocupado com o lugar, que nos ouça também, que o Estado seja o mediador desse processo. Não esse governo que está aí, que acabou, como você falou, Lino, com as instituições que são com funcionários de carreira, que realmente têm a função de planejar, como o IPUF. O IPUF hoje praticamente não cumpre seu papel. Esse papel está na mão de um grupo dentro da prefeitura que decide o que vai acontecer na cidade. Isso é um absurdo. O urbanismo é uma coisa muito séria para a gente deixar na mão só de um grupo, certo? É uma coisa que afeta a todos nós. A gente vê. Esses prédios todos vão afetar nosso modo de vida, nossa forma de ir e vir, nossa saúde, tudo. Então, sabe, Lino, esse recado que a gente tem que, para que essas pessoas aí, né, que estão aí manipulando esse poder maior aí, que eles vejam que nós temos capacidade, a população, de criar coisas muito boas, importantes e muito melhor, inclusive, para a economia local do que essa proposta que eles estão trazendo para nós. Nós temos proposta, temos outra proposta, e queremos aí debater ela e vamos lutar por ela. É isso. E assim, Rosiane, hoje nós vamos à noite sim, acho que é importante as associações, os movimentos se unirem e trabalharem junto, porque aí a gente vai, né, conseguir ter muito mais condições de debater e é isso. Valeu a oportunidade aqui. Eu quero aqui agradecer aqui também a presença de vocês, foi muito importante, já debatemos tema outra vez, a gente vai continuamente estar entrando aqui com novos fatos, né, sobre esses assuntos todos. Vocês são as guardiãs da cidade, é importante isso, tá? Com o que a resistência deles, né? Eu queria só colocar o seguinte, quero aproveitar aqui que agora, dia 1º
de junho, que vai ser um domingo, é o Dia Nacional de Resistência contra aquele projeto de lei de liberação do licenciamento ambiental. Ou seja, basta a autodeclaração, certo? Que está se espalhando no Brasil a tal declaração, começou com o Código Ambiental aqui, e aqui no plano diretor tem autodeclaração, tá? Isso é importante. Isso aí também está colocado, então vai ter uma manifestação puxada por tecendo redes, lá no Parque da Luz, 15 horas, 3 horas da tarde, dia 1º, domingo. Então, eu pedia que todos pudessem estarem lá para poder fazer essa mobilização, esse sinal, esse alinhamento nacional de protesto no ano da COP. Olha só, no ano da COP, o Senado aprovou essa lei. Vai ser discutido ainda de volta lá na Câmara dos Deputados, mas ela está na pista e nós temos que pedir que o Lula vete essa lei absurda em plena COP. Claro que o interesse parece que é liberar lá, viu, a exploração de petróleo lá em cima, né? Esse é na Amazônia, lá, né? Que eles estão na Equatorial. Mas é o seguinte, mas isso aí abre a brecha, a boiada, né? De novo, né? A boiada, né? Ela reforça. Isso é uma ofensa para a sociedade brasileira, que na COP tem uma grande esperança de poder fazer a virada, mas vem com esse choque que nós vamos ter. Então, eu queria convidar todos aqui a estarem lá, domingo, dia 1º, às 15 horas, lá no Parque da Luz, na Ponte. Ok? E aí, a arquiteta Zoraia Vargas, desafio, a gente discutir aquela que viu, Rosênia? Eles dizem que é do contra, e dizem que só criticam, não tem proposta. Nós temos proposta. Quando nós temos substitutivo global, que levamos 3 meses, foram mais de 100 páginas, fazer a segunda proposta da prefeitura, naquela época, o projeto de lei 1911, depois virou a 739, nós temos propostas alternativas. Não, acabar com as UEs. Não tem que ter a UE. A APEU agora é outro projeto de supervisação específico, fez na época o Santinho. Sabe que zero? O Santinho existe porque eles criaram uma lei específica no promontório do Santinho. Chama APEU, Projeto Específico de Urbanização. E agora a Direito Internacional quer verticalizar a parte sul, ou seja, em cima da reserva de Carijós, em cima de uma área de preservação. Né? Os órgãos ambientais já estão em cima, antes que não. Então, observe, isso aí está tudo ao pé de uma forma fragmentada, de cima para baixo, como é a Marina da Beira-Mar, no Mar Norte, que a gente vai, os pensadores estão contra, a grande maioria lá. Então, eu quero desafiar aqui a nossa Zoraia, vamos programar quais são as alternativas. Nós temos propostas de uma arquitetura sustentável, né, para a cidade, né? Uma nova arquitetura que nasce da paisagem, enfim, tem alternativas, e uma questão muito importante, uma arquitetura que não é um padrão igual em todo lugar, como são os shoppings, os bunkers, porque isso, Macaé é um bunker, né? Aquilo ali, a linguagem é comum, aquilo ali está ad nauseam no mundo inteiro, é um carimbo que você coloca em tudo, na orla espanhola, italiana, aquela mesma coisa, aquela coisa mesmice, né? Os shopping centers no México já são abertos, tem outra proposta. O próprio Estados Unidos tem outra, estou repensando esse shopping, que é um bloco, né? Ele é aberto para a paisagem. Então, isso tudo. Aliás, o Campeche tem um shopping interessante ali, né? Como é que chama o nome ali? Da Rio Tavares, muito interessante. Ele é aberto. Né? Open. Open. Open, inglês, né? Maria do inglês, né? Enfim. Exato. Ele é aberto e se vê a paisagem ao fundo. Ele é baixo, né? Tem outras formas, né, Zoraia? Então, talvez um programa mais na frente, né? E, inclusive, citaram os arquitetos famosos. O processo ganhou o prêmio Pritzker, que é o Oscar da arquitetura, como é o Querer, o arquiteto africano, que agora ganhou, porque ele só ganhava só a turma dos europeus, né? Ele ganhou, o chinês ganhou esse ano, viu? O chinês, que faz os dois, hein? O africano, do ano passado, retrasado, e o chinês ganhou, os dois fazem projeto de arquitetura pública, arquitetura para as comunidades, sustentável. Isso eu queria, Zoraia, o desafio fazer um programa, talvez você, o Gustavo, alguns arquitetos, nós debatermos sobre que arquitetura é possível. Existe, está à nossa mão. Mas o setor imobiliário quer padronizar, como fizeram com as Coabs, aquela coisa tudo igual. O setor imobiliário também, ele é chato, é a mesma linguagem chata, aborrida, como diz o espanhol, né? É chata. Então, acho que é importante, eu queria colocar aqui, anunciar um programa mais na frente sobre o que nós queremos. O que nós queremos? Não só o que nós queremos. Agradeço imensamente vocês. A Emi, que nos abriu espaço até 11h30, porque nós somos de 11 até dia, ela deslocou, nós deslocamos para 10 às 11, hoje a Sofia não pôde, e ela nos foi generosa para ir até às 11h30. Agradecemos aqui a nossa Emi aqui, Pandolfa, salva de palmas para ela. Lino, e convido a ficar mais um pouquinho só para eu fazer um anúncio aqui.
Vocês estão falando tanto, eu estou aqui acompanhando, atenta a toda essa discussão. Bom dia, Zoraia, bom dia, Rosiane. É um prazer estar aqui vendo vocês, assistindo vocês e acompanhar essa luta de vocês. E a notícia que eu quero trazer, gente, eu estou tentando para a próxima sexta-feira, Lino, e esse é um tema que eu desafio você também a estar abordando aqui no Cidade Coletiva. O Intercept Brasil fez uma reportagem de Restinga a condomínio de luxo. Santa Catarina aceita laudo com informações falsas de construtora e juiz libera obra barrada pelo IBAMA. Uma área de vegetação costeira protegida por lei. Isso, gente, tem governador Celso Ramos, tá? Começou a ser destruída para dar lugar a um empreendimento de luxo de um político à beira-mar de governador Celso Ramos, a 55 quilômetros ali de Florianópolis, no litoral de Santa Catarina. Isso só está acontecendo porque o órgão licenciador estadual, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, liberou a obra com base apenas em informações falsas dadas pela construtora. O IBAMA até identificou a manobra, mas uma decisão judicial ignorou o alerta e liberou o desmatamento. Eu estou tentando, Lino, para a próxima sexta-feira, conversar com o superintendente do IBAMA. Vou trazer aqui no JTT, às 8h30 da manhã, então faço convite aqui para todos e todas estarem acompanhando, porque eu vou trazer o superintendente do IBAMA, vou tentar, né? Estou tentando, mas estou quase para conseguir trazer, então, o superintendente do IBAMA para trazer essa denúncia que o IBAMA fez. E eu vou trazer, inclusive, o vídeo aqui exclusivo do feito, gravado por um drone no último domingo, ali dessa região. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês como que é o total de desmatamento, gente, para a construção desse condomínio de luxo. Olha só, essa é a região antes, agora já não está mais assim, depois vocês vão ver e vão se assustar. Antes estava assim, ó, totalmente arborizada, com nascentes, enfim. Esse é o projeto que vai ocupar 115.386,2 metros quadrados. Então, gente, essa é a área de desmatamento. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo gravado por um drone no último domingo dessa região. Porque como o embargo do IBAMA foi rejeitado pela Justiça, esse processo ainda está na Justiça, agora foi para o TRF4 e está lá, mas continuaram o empreendimento, as obras continuam, e olha só como que está a situação agora. Vamos ver. Já foi. Essas imagens, Lino, foram feitas nesse último domingo, dia 25 de maio. Olha só, devastação ali. Ó. Totalmente, né? Essa licença de empreendimento ali, ela está sendo alvo de disputa entre os órgãos ambientais, Lino. O projeto imobiliário na Praia Grande, de governador Celso Ramos, ele está sendo analisado por órgãos ambientais após divergência sobre a validade do seu licenciamento. O empreendimento é desenvolvido pela Litoral Terrasa Urbanismo SPE Limitada. Recebeu a autorização do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, como eu trouxe antes, o IMA, para supressão da vegetação, mas teve as obras embargadas pelo IBAMA no início desse ano. Só que o IMA daí concedeu a autorização de corte de número 442 de 2023, que permite a retirada de vegetação em 16,5 hectares, com condicionantes como preservação de áreas remanescentes e compensação ambiental. No entanto, os técnicos do IBAMA alegam que o processo de licenciamento pode ter apresentado informações incompletas sobre a real situação ambiental do local, incluindo possível existência de áreas de preservação permanente não mapeadas. Sim. Olha, para vocês terem ideia do absurdo. Então, convido vocês e convido e desafio o Lino aqui também a trazer esse tema aí num próximo, quem sabe, Cidade Coletiva aqui para a gente. Então, eu recomendo que convide o professor João de Deus, que também trabalha nessa área toda de preservação, é um especialista nessa área. Contatos, quero contatos. João de Deus, eu já passo, ok? Agradeço aí, eu sei que isso é um fenômeno geral aqui na Orla Catarinense, tá? Vem lá
do Camboriú, que está construindo o maior edifício do mundo nesse momento, certo? E vai em Itapema e está indo para o sul também. Então, nós temos que fazer um grande trabalho de resistência da defesa do litoral catarinense, certo? Essas invasões de grandes edifícios e empreendimentos imobiliários que estão de fora, é pura a cidade transformada em ativo, assim como a natureza. E commodity. Então, é isso aí. Obrigada, gente. Agradeço imensamente aí, tá? E vamos lá, sexta-feira que vem, certo? E no programa aqui também vamos entrar nesse debate. Tá bom?